Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma externa. Eu vou visitar o Oliver. O Oliver tem uma loja de CDs e vinis aqui em João Pessoa, conhecida, tá? Tem muito material legal. Eu mesmo sou cliente dele. Ele trabalha nessa área, se assim posso dizer, por mais de 30 anos. Então, muitos dos materiais que eu tenho foram adquiridos na loja dele. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, quase que chegamos. Faltam uns 100 metros. Vamos atravessar aqui a rua e a gente chega lá. Vamos me acompanhar. Vamos lá, pessoal. Vamos correr para pegar esse sinal. Esse sinal ali, ó. Tá fechado. Vamos passar. Correr, 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 correr. Vamos atravessar. Já precisa ser filmado sendo atropelado? Não dá, né? Estamos chegando. Estamos já chegando. Ali, ó. Não sei se dá pra ver ali. Oliver Discos. Olha lá, Oliver Discos. Tá sempre aberto. Vamos entrar aqui para ver. A porta está sempre aberta. Oliver, muito massa estar aqui com você, viu? Joia. Então eu parei o carro aí fora, já cheguei filmando. Certo. Então estou muito contente de estar aqui com você e vou apresentar para o assinante do canal. O Oliver, ele lida com vinil, com CD há décadas. Eu conheço há bastante tempo. Então eu respeito muito o trabalho dele e é bom a gente conversar com quem entende do negócio, certo? Então, eu vou começar. Minha primeira pergunta vai ser, Oliver, deixa eu pegar aqui minhas anotações analógicas, meu script analógico. Tá. Oliver, como é que você enveredou no caminho da música? E, consequentemente, no negócio de vinis e CDs e demais mídias? Como é que você chegou aqui? Bem, uma pergunta que envolve um certo tempo, né, para responder. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir. Você diz em relação à música, como é que eu cheguei, pessoa física. Pessoa física chegou na música e depois como é que teve esse salto para se tornar, eu chamo você um agitador cultural, um comerciante? Na realidade, a música me veio a partir do meu pai. Ele sempre teve LPs, muitos, na época só existiam LPs, né? Não existiam CDs, então papai foi dono de uma coleção de 30 mil LPs. E hoje ele tem 30 mil CDs. Então, na época eu me animei e comecei a escutar música, eu tinha 10 anos. Isso foi em 79, eu sou de 69. Então comecei a gravar fitas cassete, ler as revistas Som 3, as finadas Som 3, e outras revistas que, assim, falavam sobre música, sobre músicos. E eu fui me aprofundando, comecei a gostar, e isso foi se tornando um hobby, comecei a comprar discos com 10 anos, tal. Até que o caminho vai, eu faço uma banda com 14 anos, mais ou menos com 17 anos ou 18, eu recebo uma proposta de um amigo meu para abrir uma loja. Certo. E aí a gente, né, vamos abrir. O cara já tinha seus 28 anos, eu tinha uns 18, o cara já tinha morado na Europa, tal, e nos Estados Unidos, um cara que tinha know-how. Vamos abrir uma loja de LPs. A gente abriu essa loja, ela inicialmente se chamou Strawberry Records, por causa dos Beatles, tal, ele gostava muito. E a gente fez essa sociedade, passamos um ano com essa loja. Depois desse ano, a gente desfez a sociedade, mas continuamos amigos, até hoje. Aí eu passei a tentar vender em casa. Levei o material que tinha restado da loja para casa e passei 2 anos vendendo em casa. E acumulando material para abrir o que viria a ser a Oliver Discos. Então, quando eu tinha uma faixa de 1000 LPs e 100 CDs, que na época estava começando os CDs, foi em 91, uns 100 CDs, em sua maioria importados,
eu levei e abri o que hoje é a Oliver Discos, em um outro endereço. Hoje estamos num segundo endereço. Nesse ínterim também tivemos algumas filiais. Hoje estamos aqui na principal, vamos dizer assim. Então, em 91 foi que eu fui abrir a loja. Foi disso aí que veio toda essa motivação por música. Então, não sei se você sabe de uma história. Eu fui aluno do seu pai. Eu fui aluno de português de seu pai. E eu ficava intrigado com uma coisa. O seu pai chegava na aula, é um professor de português conhecido aqui de uma pessoa, sim, né? Uma autoridade no assunto. Eu me recordo chegando na aula e seu pai com pilhas e pilhas de CDs debaixo do braço. LPs, desculpe. LPs. Isso é lá para os anos 80. Lá para os anos 80. Então, tem a ver com a gênese da Oliver Discos. E provavelmente isso aí passou por aí. Totalmente. Papai sempre foi um aficionado por música e desde a sua infância também. Acredito que até menos que eu, 7 anos, 8 anos, ele já começou a comprar discos. E, assim, teve alguns de 78. Isso era mais ou menos 1946, 47. E aí ele começou a comprar aqueles discos lá da época e tal. E desde então, mesmo quando se tornou professor, continuou com esse hobby. Hoje, como eu disse, tem milhares de discos. E continua gostando de músicas. Hoje ele tem 81 anos, vai fazer 81 anos. E adora música. E muito como o que aconteceu com você, aconteceu comigo, Guilherme. Eu pegava os discos de papai e ia escutar na minha vitrola tal, e tirava do escritório dele onde ficavam os discos. E eu ficava maravilhado, porque tinha da velha guarda de Orlando Silva até o punk do Sex Pistols. Papai tinha tudo. Por quê? Não que ele propriamente ou exatamente gostasse de tudo, mas é porque como os distribuidores de discos, na época, que não eram nem distribuidores, eram os representantes das gravadoras, eu costumo dizer que o salário deles era pago assim, e é verdade. Quem é distribuidor, quem é representante sabe disso. O cara tinha um salário de 2.000, a empresa pagava R$1.000 e dava o resto em discos, para o cara se virar. Então, o que era se virar? Era procurar papai, o professor Francilino, e vender o montante por um valor que desse o complemento do salário dele. Então, nisso vinham coisas que papai gostava, das quais papai gostava, e outras não. E muitas dessas outras não eram onde se situava o heavy metal, minha grande paixão, o heavy metal dos anos 80, o rock progressivo, o Queen, o Pink Floyd, o Genesis, o Yes, o metal, as coisas Ted Nugent, Sex Pistols, as coisas que apareciam na época. Era dessa forma que ele conquistava esses milhares de discos. Então, muitos ele gostava, muitos não. Pronto, está explicado. Só assim eu sei porque o professor Francilino chegava com discos na aula de português na época que eu ia fazer vestibular. Verdade. Certo. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Tá? Isso não é pergunta, é um bate-papo. É um bate-papo. Vamos voltar no tempo. Eu comecei a escutar música nos anos 80. Certo. Nos anos 80. Eu me recordo claramente que eu ia para minha casa, pegava os meus discos, colocava debaixo do braço e levava para escutar discos com outros colegas. Existia uma confraternização. Você se juntava com os seus colegas, era uma confraria, você escutava música. Existe uma coisa chamada escutar som. Olha que coisa exótica. Escutar som. Isso não existe mais hoje em dia. O processo de escutar música para os jovens tornou-se uma coisa mais individual. Então, o que você acha disso? Por onde é que a gente está indo? Eu concordo plenamente, até porque também passei por essa situação. Eu escutava música num quarto na minha casa, quando eu não era casado. Então, esse quarto dormíamos eu e meu irmão. Nesse quarto, um quarto pequeno, talvez aí, não sei, 7 metros por 4 metros, talvez, 28 metros quadrados. Rapaz, a gente chegou a colocar 21 pessoas escutando música. Então, eu me lembro que havia um controle do equipamento de som, porque como eu dormia com meu irmão, então cada um tinha um horário de som. Eu tinha um horário e ele tinha um horário para ouvir. Então, no meu horário chegavam meus amigos. 2, 3, 4, 5. Diariamente, pelo menos 3, 4 havia. Agora, depois chegamos a colocar 21 pessoas escutando música. Era realmente um ritual. Talvez fosse essa palavra que você estava querendo, né? Perfeito, a palavra é essa, ritual. Era um ritual totalmente diferente. Então, indo para os dias de hoje, para você, por incrível que pareça, eu continuo tentando fazer isso com meus amigos, e você já está convidado. Aqui e acolá eu chamo um amigo lá para minha casa, num domingo de tarde, e vai um amigo, 2, e a gente se tranca num quarto, lá tem os discos, e a gente fica escolhendo o que ouvir, falando de equipamento de som, falando da música em si, das bandas, do que tem, do que não tem, vendo edições especiais, as coisas. Isso
é um ritual excepcional. Ontem mesmo convidei um amigo meu e ele disse que vai no próximo domingo. Então, assim, esse ritual deveria existir sempre. Agora, concordo que com essas novas mídias, streaming e tal, essas coisas, esse individualismo das pessoas tem ocorrido com mais frequência. Então, vai se tornando muito raro essa ideia de se escutar música em comunhão com outras pessoas. Isso está se tornando muito, muito raro. Eu não vejo mais isso acontecer, não. Principalmente nos jovens. Ainda você vê com namorados. Namorados, um e outro, duas pessoas. Então estão ali escutando, compraram um equipamento novo, estão escutando, tudo bem. Mas você juntar 5, 6, 7 pessoas com o objetivo único e exclusivo de escutar música é quase que impossível, porque as pessoas se reúnem num churrasco, mas elas estão indo comer o churrasco. E a música fica de fundo, não é o papel principal, como ocorria outrora conosco, e como eu estou falando que eu tento fazer com que ainda ocorra. Eu tenho uma opinião que essa questão da individualização, esse processo de você deixar de se reunir com seus colegas para escutar som, começou com a ascensão do digital. Com a ascensão do digital, com o surgimento desses dispositivos portáteis, que a pessoa começou a utilizar os fones de ouvido, certo? Então eu acho que começou por aí. O que é que você acha? Eu talvez concorde com você em uns 80%. Porque na realidade eu lembro que também, quando eu era solteiro, a minha esposa, né, que na época era minha namorada, ela morava muito longe. Aqui em João Pessoa você tem que pegar 2 ônibus. Não existia essa história de como é que chama hoje? Que você pega, né? Uber? Não, que você pega 2 ônibus juntos, né? Eu esqueci o nome. Lá no centro. Tá chegando o cliente, daqui a pouco ele para. Tá chegando o cliente, vai atender o cliente. Eu me lembro que eu já escutava o Walkman. E o Walkman era uma coisa que eu escutava na Caixa Econômica quando eu estudava e trabalhava na Caixa, e eu escutava o Walkman, então já existia isso. Agora, concordo, por isso que eu disse 80%, porque 20% ainda era uma coisa que você utilizava esses fones de ouvido quando você estava fora de casa. Então era uma pessoa que gostava muito de música como eu e como meus amigos, então ele queria escutar música fora de casa também. Agora, com o aumento dessa história, concordo plenamente. Essa individualização partiu-se muito desse princípio, de hoje você ter essa acessibilidade no celular, acessibilidade no MP3 Player, que existia MP3 Player, nessas coisas, é verdade. E talvez agregue a isso o possível desaparecimento das mídias analógicas. Mas daqui a pouco a gente conversa isso. Então vai lá atender teu cliente. Beleza, a gente volta daqui a pouco. De volta, Oliver. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão das mídias. Nós tivemos a época do vinil, a era do vinil, a era do CD, ou seja, a era digital, que começou com os CDs. E agora a gente está passando por esse caminho de nuvens, a questão do streaming, certo? O que é que você enxerga? Como isso vai impactar seu negócio? Quanto mais streaming, melhor. Como vai estar o Oliver daqui a 10 anos nesse cenário? O que é que você acha? Isso é um comentário para todo mundo que trabalha com vinil e CD. Na realidade, isso aí eu acho que ela tem que ter uma bola de cristal para saber. Mas a gente pode especular, né? Eu penso o seguinte, a respeito do streaming em si, eu penso que ele é benéfico por um lado e prejudicial por outro. A parte boa do streaming para mim é que você hoje tem condições de conhecer milhões de coisas que outrora você não tinha e sem pagar por isso, no sentido, não é sem pagar, mas eu digo sem precisar necessariamente comprar o físico. Perfeito. Porque antigamente você chegava numa loja, né? Poxa, dá pra você colocar esse disco aí, só que você, guri com 12, 13 anos comprando um disco, muitas vezes o cara da loja era chato e dizia, rapaz, dá não. E você tinha que comprar um disco no escuro. Chegar em casa, não gostava, tinha que criar uma nova intriga lá com o cara porque queria trocar o disco, tá? O cara ia dizer que você usou. E o streaming veio muito para facilitar isso. Hoje você tá numa loja, qualquer que seja do mundo, se você tá com seu celular e você quer comprar um disco e tem dúvidas sobre ele, você pode escutá-lo. Então a parte do streaming legal eu acho essa. Você ter condições de conhecer milhões de coisas e não precisar pagar pelo físico por elas. Porque você pode não gostar daquele. Isso aí eu achei excepcional. Agora, quanto à continuidade das lojas, eu costumo dizer que as lojas sempre vão existir, porque sempre vão existir colecionadores. Uhum. Desde os anos 20, você tem colecionadores de discos, e isso sempre vai ser uma coisa normal. Você pode ter um nicho menor, é verdade. Mas eu acredito que sempre vão haver. E quando acontece de você ter menos clientes, porque, vamos dizer assim, as vendas estão caindo, o que não é o caso do vinil, a gente vai chegar lá. Mas vamos dizer que daqui a 10 anos tudo tenha caído, mas
você vai ter menos clientes e menos lojas. Então, as lojas que resistirem, vamos chamar assim, elas vão estar vendendo mais. Então, para mim, há sempre um equilíbrio nisso. Você vê, o CD deu uma queda gigantesca, agora o vinil aumentou muito. Então, assim, é como se fosse um ciclo. Eu, aqui na loja, eu tenho comprado discos, CDs, com o objetivo de vendê-los no futuro. Não sei. Concordo. Né? Talvez isso aconteça e as pessoas voltem a procurar CDs. Então, é uma coisa muito... Agora, um raciocínio que eu utilizo muito aqui na loja é o seguinte: o pessoal diz, olha, o que é que tu vai achar do vinil? O que tu acha do vinil daqui a 2 anos, um futuro próximo? Eu digo, olha, é o seguinte, eu acho bacana esse aumento do consumo de vinil pelo seguinte: de 100% das pessoas que adquiriram toca-discos novos agora, o Vitrola, como o pessoal chama hoje, 80% delas, isso é um raciocínio meu, 80% delas vão desistir de comprar no momento em que quebrar o equipamento. Por quê? Porque, eu comprei 5 discos, 6, não vou não sair de casa, mandar ajeitar esse equipamento, já tá bom, era só uma nostalgia, uma curtição que eu já tive, deixa aí. Mas aí o cara diz, isso é muito ruim. Bem, é ruim em termos, porque os 20% que ficarem vão significar 20% de aquecimento no mercado de LPs. Isso aí eu acho legal, entendeu? Como é que funciona comigo? Eu consumo CD, eu consumo vinil e eu consumo streaming. Eu conheço com streaming. Sim. Eu quero conhecer a banda, somos dois. Certo, eu vou no streaming e escuto. Agora, na hora de comprar o objeto físico, eu procuro o que está mais perto da gravação original. Fidelidade. A fidelidade. Se por acaso aquela gravação foi analógica, a primeira fonte foi analógica, a primeira mídia foi analógica, eu vou procurar o vinil respectivo. Entendi. Sim. No caso do CD, se eu sei que aquela gravação foi digital, foi mixada digitalmente, foi masterizada digitalmente, eu procuro o CD. Digital. Certo? Digital. Mas isso é uma questão, porque eu me considero pessoal. Um pouco chato com isso, pessoal. Certo? Eu procuro sempre a melhor fidelidade. E eu acho que quanto mais próximo da fonte, melhor o som. Eu não acho ainda que o streaming esteja melhor, tenha qualidade melhor do que as mídias físicas. Mas isso pode chegar lá um dia. Dessas mídias passadas por streaming, a melhor que eu encontrei foi MQA. Mas por questões filosóficas, por questões de ética, eu não gosto muito de MQA. Mas isso é assunto para uma outra conversa. Concordo com você plenamente, Guilherme, sobre isso daí. Agora, o streaming, você disse assim, eu acredito que o streaming é pior. Eu não acredito não, é real. O streaming, por melhor que seja, ele não vai alcançar a qualidade da mídia física, né? Porque isso é provado, né? Assim, a não ser que seja um streaming de altíssima qualidade, coisa que nem todo mundo tem acesso. Né? Eu tenho esse streaming de alta qualidade, mas isso não está ao alcance de todos, da massa, nem de uma amostra dessa massa. É verdade. Deixa eu atender. Beleza. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Certo, Olha, vamos começar agora sobre um outro assunto. Vamos fugir um pouquinho das mídias e disso que eu estava falando. Certo? Queria que você desse a sua opinião. Como está a criatividade hoje no cenário musical? Ainda se faz música de qualidade? Rapaz, esse é um assunto extremamente complexo. Mas ainda ontem eu falava a respeito disso com um amigo. A gente estava utilizando como um parâmetro Beethoven, Mozart, Bach, utilizamos filósofos e utilizamos jogadores de futebol. Por que é que antigamente se tinha mais originalidade ou mais, né, facilidade em se fazer música boa? No caso da tua pergunta, música. Por quê? Eu respondi para ele que talvez fosse porque havia muitos universos não explorados dentro da música. A gente falou de música concreta, música erudita, progressivo, metal, jazz, MPB, rock, tudo em si. Você observa que hoje a dificuldade de você encontrar algo que seja original, e quando eu digo original não é necessariamente bom, mas original é realmente muito grande. Existe isso. Agora, a gente dizer que realmente a música hoje não há nada que preste é um radicalismo, ao meu ver, extremo. Porém, a dificuldade de se encontrar algo que preste, eu também vejo isso. Vejo que há... Agora, o problema também, Guilherme, para mim é o seguinte, é que com essa facilidade do streaming, com essa facilidade de se gravar,
Eu sou de uma época que para você gravar um disco, dinheiro de hoje, você ia gastar 20 mil reais. Uma coisa independente. 500 cópias, 1000 cópias. Hoje o cara grava dentro do quarto. O cara grava um disco e lança. Lança aí no streaming, não necessariamente fisicamente. Então, deixa eu fazer uma nota de rodapé, estou lhe interrompendo. Pois não. A tecnologia faz seu trabalho mais rápido. Você consegue terminar o seu trabalho mais rápido, mas não traz criatividade para ninguém. Sem dúvida, porque a criatividade ela não está ligada à tecnologia. Assim, talvez esteja ligada a 10%, 5%. Mas a criatividade em si ela não está ligada à tecnologia. Então, o que é que acontece? As pessoas hoje gravam dentro de um quarto. Em 2 horas você grava um disco. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Bem, esse disco de 2 horas que ele gravou é ruim? Não necessariamente. Não é esse o mérito. Não estou falando desse mérito. Eu estou falando de que, com a proliferação de lançamentos, fica difícil você também encontrar algo que você aprecie ou que você acredite ser algo original. O que é ser original hoje em dia? Bem, eu falava também a respeito das cópias que existem. O problema hoje, para mim, eu como consumidor, não é você ter uma banda que é cópia de outra. É você ter uma banda que é cópia, mas é bem feita. É uma cópia que você, se der tempo àquela banda, pode ser que ela, com a maturidade, com o passar dos tempos, ela chegue a ser uma grande banda. Haja visto o exemplo do Greta Van Fleet, né, que é essa história de copiar a LED e tal. Aqui não vou entrar no mérito dela, se ela é boa ou não. Mas ela é dizem que ela é uma cópia do LED, mas tem seus atributos, seus predicados, e nesse sentido, eu penso que é uma banda que, com o tempo, vai se tornar original. Mas isso é uma especulação minha, entende? Vai lá. Oliver, continuando ainda sobre a questão da música, a arte. Eu não sei nem se isso existe, que eu vou perguntar. Como é que está a sua banda? Ela ainda existe? Ela está em ação? Você ainda é um membro efetivo? Ou é uma pergunta discreta? Não. A gente tocou, eu toquei, comecei essa banda, eu tinha 14 anos, a gente tocou até os 17. Chama-se Necrópolis. Hoje em dia no Facebook, nessas coisas aí, tá como Necrópolis BR. Porque existem muitas bandas Necrópolis lá fora, embora, pelo que eu conheço, a nossa foi a primeira. Né? Isso foi em 1984. Então a gente passou 3 anos tocando, paramos, e agora, há 4 ou 5 anos, a gente retornou. Eu como membro original e o baixista, que agora já saiu. Mas começamos a tocar, tivemos um guitarrista novo, ele teve um problema, e a gente hoje tem um outro guitarrista e tal. Mas existe, a banda a gente está ensaiando, inclusive para lançar o primeiro disco. A gente lançou um EP, uma espécie de demo. A gente fez um EP com 5 músicas gravadas, assim, 3 regravadas e 2 covers. E colocamos como bônus nesse CD a demo tape de 86, que a gente havia gravado, 87. E aí distribuiu bem e tal, e agora a gente está no estúdio gravando o disco que deve sair no primeiro semestre de 2020, Necrópolis BR. Sou vocalista. É uma banda de punk rock? Não, é uma banda de thrash metal. Thrash metal. Na linha assim do Motorhead, da Slayer. Mas eu gosto muito de punk. É uma banda de thrash metal na linha do Slayer, na linha um pouco de Motorhead, Battery, essas bandas assim, mais ou menos. Certo. O conteúdo da banda você encontra nas redes ou não? Hoje a gente tem Bandcamp, né? A gente tem algumas coisas no YouTube, a demo e alguns shows. E, por enquanto, só. Não temos em plataforma, porque como a gente não lançou fisicamente um oficial, aí a gente ainda não tem nas plataformas de streaming, não. Certo. Massa, obrigado. Então, a gente está caminhando aqui para terminar a nossa entrevista. Eu queria saber, certo, enquanto agitador cultural, comerciante, qual é o seu maior desafio no momento? Essa pergunta é complicada, bem complexa, porque eu acho que um desafio eterno sempre foi fazer cada vez mais pessoas gostarem de música, mas isso eu acho que é uma coisa que não tem fim, porque eu visualizando assim tua pergunta, não vejo um desafio para mim não. Hoje, essa semana veio um cara do Sebrae aqui entrevistar a gente, e ele me perguntou assim, qual era a grande dificuldade que eu enfrentava atualmente. E eu disse a ele assim, eu vou te responder, mas eu acho que tu nunca escutou essa resposta não. Ele disse, não, eu escutei, eu tenho escutado cada resposta aí incrível. Eu disse, pois não, eu vou responder. Nenhuma. Aí ele disse, como assim nenhuma? Rapaz, essa realmente me pegou de surpresa, eu nunca tinha visto não. E agora eu estou muito feliz com você ter respondido isso, porque as outras pessoas todas são para baixo, depressivas, dizendo que o comércio está horrível, que não presta. Não sei. E eu não vejo dificuldade na loja, não vejo dificuldade em manter a loja. Eu não tenho milhares de clientes,
mas a loja vive muito bem, muito tranquilo. Então, assim, o meu desafio maior, respondendo mesmo, seria levar cada vez mais músicas em diferentes estilos e aspectos para o máximo de pessoas que eu puder atingir no mundo. Eu acho que seria esse desafio. Muito bom mesmo. Então, encerrando, né? Fica mais uma pergunta. O que o assinante pode fazer para lhe encontrar? Se ele quiser adquirir um CD, um vinil, como ele faz para chegar até você? Se você quiser, eu posso botar aqui embaixo na descrição o seu endereço, o seu telefone, mas claro, por já favor. pode começar aqui. Eu lhe passo todos os dados, Guilherme. De qualquer forma, a gente tem um site da loja, www.oliverdiscos.com.br. Esse site já tem 90% dos LPs, 80% dos LPs que a gente possui na loja física, tem 60% dos CDs, porque a gente está em processo de cadastramento. Tem o meu WhatsApp também, tem o e-mail, o Guilherme pode fornecer essas informações. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Seria bacana e eu estou à disposição de todo mundo e queria aproveitar a oportunidade e agradecer aqui a Guilherme pela oportunidade em fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho da loja. A própria Oliver Discos hoje faz amanhã 28 anos. Isso aí. Estamos de parabéns amanhã, no dia 20 de outubro. Fico feliz em estar podendo colaborar de alguma forma com o pessoal que assiste aqui o canal de Guilherme. Parabenizo sobre isso e estou à disposição sempre, tanto dele quanto de você, pessoal, de vocês. Márcio, obrigado, Oliver. Obrigado também. Sucesso. Guilherme. Até a próxima.